Olá, bom dia! E eu estou de volta ao trabalho, já voltei de férias e hoje vou organizar as minhas contas. Sim, porque tenho as contas para pagar e é bom tê-las organizadas, que é para depois não ter sobressaltos. Todos temos contas para pagar e isso é bom. Também faz parte da vida, faz parte do nosso propósito. E vocês agora dizem, as férias fizeram-lhe mal, ela gosta de contas. Sim, é importante ter contas. Se eu não tivesse contas para pagar, eu hoje iria ocupar o meu dia de forma diferente. Não ia ocupar-me de contas, não ia ocupar-me em notificar os meus clientes de que estou de volta, estou aqui para os ajudar. Sim, porque eu tenho uma missão. A minha missão é ajudar pessoas a serem mais felizes através de processos de libertação emocional. Processos que eu faço, ora por terapias individuais, ora através de programas que já estão a decorrer, e isso é uma missão muito bonita. Foi a missão de alma que eu escolhi para mim e que eu preciso de honrar. É claro que a vida, depois o universo, obriga-me, orienta-me para que eu cumpra a minha missão e então eu tenho contas para pagar e isso faz-me trazer para a realidade, porque há outras coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de passear na natureza, eu gosto muito de meditar. O que é que eu ia fazer hoje se não tivesse contas para pagar? Olha, eu ia ali para a minha varanda, as minhas plantas estão sequinhas, precisam de ser todas cuidadas, iria passar o dia a cuidar das minhas plantas e vou fazê-lo, mas vou deixar para mais à frente, porque agora eu preciso notificar os meus clientes que estou de volta e eu sei que eles também precisam de mim e a minha missão passa por ajudar. E há muita coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de aprender e depois gosto muito de ensinar aquilo que aprendo. Ainda ontem estive a descansar porque tinha estado 3 dias seguidos em formação, foi sexta, sábado, domingo, fiquei exausta e então segunda-feira relaxei e aproveitei para aprender. E estive a ouvir palestras de 2 médicos que deixaram a área clássica da medicina e passaram para as medicinas alternativas e foi realmente muito interessante. Uma delas era psiquiatra e aquilo que ela fazia era prescrever medicamentos aos seus pacientes. E a determinada altura percebeu que esses medicamentos estavam só a prejudicar os seus pacientes e não estavam a resolver os seus problemas. Veio no fundo ao encontro daquilo que eu também acredito e que fui aprendendo com outras formações que fiz e outros contactos com outros médicos, que realmente a doença tem sempre uma mensagem para nós. Então, quando nós estamos a sentir-nos tristes ou com uma dor, algo que surja em nós que nos leve à dor, é sempre uma chamada de atenção. Então nós temos que olhar para isso e perceber o que é que eu preciso resolver na minha vida, porque os medicamentos no fundo vão só tapar a dor e vão adiar o problema. E aquilo que esta psiquiatra concluiu foi que os medicamentos não estavam a curar. Pelo contrário, aquelas depressões todas que passaram por ela, que eram depressões ocasionais devido a um problema que a pessoa tinha e que podia resolver e libertar-se da depressão, tornou-se numa doença crónica. E isso é muito grave. E quando ela percebeu isso, ela começou o seu processo para abdicar tudo aquilo que tinha aprendido, todos aqueles dogmas, toda aquela medicina clássica que aprendia aqueles conceitos, aqueles consensos, como ela dizia, e ela começou a libertar-se e hoje ela é naturopata e ajuda os seus pacientes de forma totalmente diferente, com uma abordagem totalmente diferente, e isso é magnífico. Depois assisti à palestra de um outro médico muito interessante. Ele faz trabalhos de cura através da música. E não é por acaso que eu recebo estas informações, porque é claro que estes 2 palestrantes têm a ver com o meu trabalho, porque eu trabalho na área emocional, por isso aquela psiquiatra veio no fundo reiterar aquilo que eu já pensava, dar mais força àquilo que eu acredito, e também este médico no fundo veio lembrar-me que a cura através do som é realmente extraordinária. E porquê para mim? Ao longo do meu trabalho eu comecei a desenvolver um processo de cura através do som, através do meu instrumento vocal, e eu fui aplicando isso já nas minhas terapias e também partilho esses sons nas minhas meditações. É claro que tudo isso é um caminho, porque para mim foi muito estranho começar a emitir sons e eu vou explicar-vos porque e vocês vão perceber porque é muito giro.
Eu nunca soube cantar, eu sempre fui um desastre a cantar. E então, quando eu tive o meu filho, ele era bebezinho e eu cantava para ele, não é? Aquelas cançõezinhas de ninar. Assim que o meu filho começou a falar, disse: mamã, não cantes. E eu perdi o pio, calei-me. 16 anos depois, eu tive uma filha, uma linda filha. Os meus filhos são sempre muito lindos, claro. Porque é que nós achamos os nossos filhos lindos? Porque os amamos muito. E então, esta menina também procurei cantar para ela. Assim que ela começou a falar, ela disse-me o mesmo que o irmão: mamãe, não cantes. E eu percebi, eu realmente não sei cantar. Cantar para mim está completamente fora de questão. É claro que perdi o pio completamente. Até que naturalmente começaram a surgir os sons. E foi exatamente há 2 anos, em Armação de Pera, estava eu no Algarve, estava eu na água do mar e comecei a trautear uns sons, começaram a vir uns sons suaves e eu comecei a trabalhar isso. É os sons e estes movimentos com as mãos, que é da forma que eu trabalho a energia. Aquilo era tão natural que eu deixei vir e fluir, mas percebi que eu comecei a usar esses sons nas minhas terapias. Também fui incentivada por seres de luz, através de colegas minhas que canalizavam para usar esses sons, para usar esta energia que flui através das mãos, porque há muitas curas que vocês sabem, não é? O Reiki trabalha com as mãos, eu sou reikiana, há a cura reconectiva e há muitas terapias em que nós movimentamos a energia através das mãos. Aliás, mesmo na meditação do Stargate, que é a meditação que eu facilito às sextas-feiras no meu grupo, eu faço este movimento para irradiar a energia, tal como fazem os meus colegas facilitadores. Então eu comecei a emitir estes sons e também nas meditações do Stargate há quem traga estes sons de cura e o mesmo está a acontecer comigo. E estas evidências são interessantes porque é muito difícil nós aceitarmos, porque muitas vezes eu boicotei estes sons porque achava-os absolutamente ridículos, sem sentido, sem nexo. Mas a verdade é que quando eu os uso em terapia e quando são situações mais complicadas, a pessoa simplesmente passa-se para o outro lado. Ela entra em transe, não consegue estar ali presente normal. Esta terapia de cura pelo som é muito, muito interessante, mas é um caminho que eu ainda estou a percorrer. Ainda preciso ganhar mais confiança porque muitas vezes vêm os sons nas meditações e eu ainda hesito. Ainda tenho dificuldade, às vezes bloqueio e outras vezes digo, não, pronto, eu entrego, eu deixo vir e os sons vêm e as pessoas gostam. E depois vem a reforçar então a minha confiança e eu começo a abrir-me mais para estas curas. Mas todos temos um caminho a fazer, temos que aprender e depois a trazer os nossos talentos individuais e todos temos os nossos talentos individuais especiais para colocar à disposição do mundo. E essa é que é a nossa verdadeira missão, é deixar fluir de dentro de nós aquilo que nós temos para oferecer ao mundo. E espero ter inspirado algumas pessoas com esta minha partilha. Desejo um dia magnífico e até já!